Senhor Deus, nós queremos agora meditar por alguns minutos na Tua Palavra, sermos edificados por ela, nela. O nosso desejo é, durante esses momentos, conseguirmos compreender coisas que às vezes a gente não consegue sozinhos, conseguimos transbordar na vida da igreja, para a edificação de cada um, do próprio corpo. Também eu entendo que a palavra do Senhor vai sendo uma espada e vai cortando o nosso coração, o nosso entendimento. Então, Espírito Santo, nos visita nessa hora através da meditação na palavra. Vivifica cada leitura, vivifica cada comentário, faça tudo isso entrar dentro de nós e provocar uma transformação. Faça com que esse momento também gere fé no nosso meio, que esse momento de alimento possa nos fortalecer como igreja. Faz algo novo no nosso meio. Talvez haja alguém em casa ou até aqui presente precisando dessa palavra que eu preparei, mas que eu quero crer que desde a fundação do mundo o Senhor já tinha designado para essa noite, para cada uma das nossas vidas. Por isso, cumpre o teu propósito aqui no nosso meio. Que tudo seja para a glória do nome de Jesus. Em nome dele que eu oro. Amém e amém. Tem um amém aí? Amém. Se você crê, amém. Glória a Deus. Durante essas próximas quintas-feiras, talvez umas 5, 7 quintas-feiras, eu vou ministrar uma série de mensagens que eu dei o seguinte nome: e aí, vai encarar? Com base na história de Davi e Golias. Deixa eu te contar o contexto disso. Eu fui para São Paulo na sexta-feira à noite e participei do congresso do Flame, que é o Avalanche, que aconteceu no sábado lá em São Paulo. Eu fui recebendo muito, e numa das horas teve uma ministração de um pastor, e ele ministrou sobre isso, e na hora que ele estava ministrando sobre isso, eu fiz algumas anotações, mas logicamente não quero pregar o que ele pregou, fazer um plágio aqui, mas na hora foram tantas pinceladas que o meu coração gostei, que eu fui anotando algumas coisas até fora da mensagem, que já foram trazendo muita coisa para dentro de mim. E aí então logo pensei nesse nome, no sentido de a gente ter desafios constantes na nossa vida. E o Golias, o gigante filisteu, que a gente vai falar durante algumas quintas-feiras, simbolizava muitas guerras que a gente trava. Então eu quero fazer aplicações diversas nas próximas quintas-feiras desse mesmo texto que está em 1 Samuel 17. Coloca na NVI, por gentileza. E quando eu estava ouvindo a mensagem, ao mesmo tempo já fazendo anotações, eu me lembrei daquelas cenas. Marcos Rezena, você acha que era o cara mais alto aqui nessa noite? Vem cá, por favor. E eu acho que o Adriano é o mais baixinho. Vem cá também, só para ele fazer uma cena. Para você entender. Pode ser embaixo, não, em cima, né? Para ficar mais da hora. Aqui em cima, vem aqui, ó. Um de cada lado entrando. Faz uma música mais tensa, assim, ó. Aquela encarada. Faz de conta que eu sou o como que chama o cara da MMA lá? Não, o careca, o dono lá. Dana White, eu sou Dana White. Não! Sei lá se é assim. Tem que ser sério, vai. Fui. Não, é encarada, rapaz. Isso, boa. Tá bom, obrigado. Valeu, Marcão. Boa. Mas é um filme de terror.
octógono para te destruir. O que acontece nos bastidores que já fazem os gigantes ou se agigantarem ainda mais, ou tomarem o nosso tamanho para a gente encará-los? Eu fiquei pensando nessa encarada de fato e quero hoje trazer um único ponto e nas próximas quintas-feiras pegar mais alguns pontos desse mesmo texto. Está comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero ler esse texto e vou ler ele inteiro todas as quintas-feiras, tá bom? Todas as quintas. Vamos ler? Os filisteus, já vou parar aqui, porque pelo menos nessas primeiras quintas-feiras eu vou ter que dissecar esse texto para você compreender de fato tudo. Filisteus eram um povo inimigo do povo de Israel. Esse povo ele habitava numa região de Israel e inclusive já habitava lá antes de Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles filhos saírem do Egito e chegarem na terra da promessa. Eles já habitavam lá, assim como os cananeus, os heteus, os jebuseus, enfim, tinham muitos povos naquela terra. Então o filisteu era um povo inimigo do povo de Israel. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Hoje não vai ser o dia que eu vou trazer a geografia de tudo isso. Saul era o rei de Israel, o primeiro monarca. Antes de Saul, o povo de Israel era liderado por juízes, sacerdotes, enfim. Saul, o primeiro rei, e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Você já assistiu Coração Valente? Você lembra daquelas cenas que ficava todo o exército aqui, de um lado, o outro do outro? Lembra daquela cena? Eles se provocavam um pouco. Como vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Quanto que é isso? Alguém sabe dizer? 2,90? Na minha Bíblia, que tem aqui um botãozinho que faça logo a mudança, né, dessas unidades de medida, diz que era 3 metros. Tá bom, entre 2,90 e 3 metros. Tá ótimo. Então o Marcão tem 1,92. Coloca mais 1,8 metro para cima. É muito grande. É muito grande. Vou colocar aqui para acompanhar. 1 Samuel 17. Beleza. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 ciclos. Quanto que pesava? Cíntia, tem aí na sua Bíblia? 60 quilos. Minha era 58, 60 quilos. Então, a armadura e o capacete dele pesavam 60 quilos. Quanto que você pesa, Adriano? 50. Então, vê só, a armadura era mais pesada que o Adriano. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos. Quanto que é, Cíntia? 7,2 kg. Eu faço exercício lá, eu pego 5 de cada lado aqui, ó. A ponta da lança do camarada pesava 7,2 kg. O escudeiro ia à frente dele. Escudeiro por quê? Carregava o escudo. Bom, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e o enviem a mim.
Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Esses eram os nomes dos seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai em Belém. Não é para hoje, mas olha que interessante. Davi ia a esse acampamento de vez em quando. Não foi somente naquela ocasião. Interessante. Durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia sua posição. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: pegue 1 efa de grãos torrados. 1 efa é uma unidade medida também, entre 15 e 16 quilos. E 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carne e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que mataram? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e fez a mesma pergunta, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar até aí. Porque senão ele vai ficar 1 hora lendo só esse texto. Saul, o rei, chama Davi. Davi se apresenta. Saul coloca a sua própria armadura em Davi. Davi rejeita, e Davi então segue para o fronte da batalha, para o octógono dessa noite. Ele pega 5 pedras e avança com Golias, e com a sua funda ele se movimenta, e uma das pedras pega na testa do gigante. O gigante cai ao chão, ele pega a própria espada do gigante e decepa a sua cabeça. Essa é a história de Davi e Golias, e eu te convido a ler todo o restante que eu não li aqui na sua casa, tentar vir com isso bem, quase que decorado no próximo culto de quinta, amém? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria fazer aqui uma introdução para poder entrar mais profundamente na temática de hoje. Existe uma palavra que está na moda
no mercado corporativo, nos ambientes de negócio, que é frequência. Você tem que estar na frequência. Você precisa dessa frequência. E aí, quando alguns coaches da moda fazem os seus eventos, ou quando alguém vai fazer uma live, fala-se muito dessa palavra, que é para fazer as pessoas pensarem igual, terem uma mesma mentalidade, terem o mesmo desejo. Frequência, na minha época, era quando você pegava o rádio FM, que era um botãozinho assim, nada era digital, e você tinha que acertar exatamente a frequência da rádio. Você ficava com chiado, principalmente a AM, né? De quem é mais antigo, você ficava ali, um detalhezinho virando para pegar bem certinho, você escutar um pouco melhor. Então, frequência é você estar no mesmo passo, na mesma toada, na mesma página, na mesma velocidade. Essa palavra, ela faz muito sentido, porque nesse texto que nós vemos pessoas em frequências distintas. Davi chega, talvez porque está fora da realidade, para levar um pãozinho, uns grãos, um queijo. Ele chega e ele está numa outra frequência, a frequência do seu trabalho, a frequência de cuidar das ovelhas do campo, a frequência de obedecer ao seu pai. Ele não é ainda, porque depois seria um guerreiro nato. Nem os seus outros 4 irmãos que ficaram em casa também eram, porque só tinham 3 dos seus mais velhos no fronte da batalha. Era uma batalha diferente, porque algumas batalhas o povo mesmo entrava ali, matava-se muita gente, mas naquela época, naquela ocasião, melhor dizendo, o gigante ele desceu sozinho e quis evitar uma matança coletiva e falou: vamos 1 a 1. Quem ganhar, o povo se torna subserviente, se torna certo. E aí então, 40 dias, de manhã e à tarde, ele vinha com palavras ofensivas. É como se durante 40 dias eles fizessem essa variação aqui, ó, só provocando, só colocando palavras, só colocando no Instagram, só falando asneiras, só dando entrevista, só indo em podcast e denegrindo o adversário. Mas, na prática, o que aconteceu é que o povo de Israel foi ficando amedrontado. Então, a frequência daqueles que estavam no fronte e de Davi era distinta. Alguma coisa ele tinha de diferente quando ele chegou naquela manhã para poder levar ali um pão, um queijo, e ele ouviu a mesma coisa que o exército, o rei, os guerreiros estavam ouvindo havia 40 dias. Está comigo ainda não? Amém? Então eu quero ressaltar aqui 2 versículos, e é neles que eu quero mergulhar um pouquinho de tempo. O versículo 11 diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ao ouvirem as palavras, pânico. Ao ouvirem as palavras, talvez o tom da voz, talvez aquela palavra escrachada, seja de baixo calão, palavra de baixo calão, sei lá como era, mas aquelas palavras, aquela atmosfera, a presença daquele gigante fez Saul, o rei, e todos os israelitas ficarem amedrontados, atônitos, apavorados. Mas olha só o que acontece depois quando Davi chega ao arraial. No versículo 23, depois de Davi deixar ali os suprimentos com aquele que tomava conta, diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Saul e todo o exército ouviu a mesma coisa que Davi, mas a postura de Saul e seu exército foi de medo, foi de recuo, foi de apavoro. E a postura de Davi qual foi? Quem é esse cara que está falando o que ele está falando contra o nosso Deus? Quem é esse cara?
Percebe que ele não se preocupou com o tamanho, com o peso da lança, com o peso da armadura. Ele não se preocupou com a história. Ele simplesmente ouviu. E aquelas palavras entraram dentro dele numa frequência diferente da forma que entraram no coração do rei e dos israelitas. Eu quero falar alguns minutos, prometo não ser demorado. Nenhuma das quintas-feiras eu serei demorado, quero ser breve. Mas eu queria que você pensasse. Você já ouviu alguma coisa tipo, na época da pandemia, todos os comércios vão fechar. Quem tiver comércio aberto, a multa é R$5.000. Alguma coisa desse tipo. A gente ouviu o Jornal Nacional noticiando, acaba de sair uma determinação, e aí você, empresário, ouve e fala, ferrou. Se com a porta aberta estava difícil, imagina com a porta fechada. Nós ouvimos essa mesma notícia como pastores. Logo uma reunião foi feita, no primeiro e no segundo dia, igrejas fechadas. O que a gente faz? Não tinha ninguém que transmitia culto pela internet. A gente não tinha, nem sabia como ia fazer pix, arrecadação. Errou. Não tem frequência, não tem culto, não tem nada. O que a gente faz? Eu me lembro de anos antes, lá na década de 90, um presidente chamado Collor, ele ter confiscado a poupança de muita gente. Na época era 50 conto que ficou na conta. Parece que era algo como se hoje fosse 4 a 5 mil reais o equivalente. Não sei, eu era muito pequeno nessa época. Assim, não tinha ainda dinheiro sobrando e tal. Enfim. E eu me lembro que pessoas se suicidaram por conta do confisco. Lá na igreja que eu frequentava, na igreja batista, tinha alguns empresários com boa condição. Um deles era do setor imobiliário, tinha uma imobiliária. O recurso dele ou estava em imóvel, ou ele estava todo investido, ficou com 50. Eu me lembro que ele teve princípio de infarto. Eu me lembro de a gente orar pelas pessoas que tinham tido retido toda a sua finança. Se a gente voltar um pouco mais para trás ainda, no crash de 29 da Bolsa de Nova York, aí então é mais gente que se suicidou, é mais gente que perdeu tudo, é mais gente, muito mais. Por quê? Porque veio uma notícia, a Bolsa quebrou. Trazendo para algo mais contemporâneo, eu estava no banco exatamente quando deu aquela, me fugiu o nome agora, aquela bolha imobiliária americana, vocês lembram? Era talvez ano de 2008, e aí então um banco quebra nos Estados Unidos, eles começam a ter aquele crédito podre, né? Os títulos eram podres, porque eles eram garantidos por imóveis que não valiam aquilo que dizia que valiam. Eu me lembro de eu contatar, como funcionário do banco que eu trabalhava, empresários que tinham muitos recursos investidos nisso, preocupadíssimos. Eu me lembro também, né, que eu estava trabalhando no banco, que um banco lá em São Paulo chamado Banco Santos quebrou. E eu, como trabalhava com tesouraria, eu captava recursos, e muitas vezes eu brigava a 102, 103 do CDI, e o Banco Santos dando 108, 110, e meus clientes levando dinheiro embora para o Banco Santos, e depois se quebrou, e todo mundo perdeu o dinheiro. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, Eike Batista, com as suas mentiras, vendeu mutação de empresa que não era nada. Pré-sal, que nunca nem chegou a retirar, a extrair nada, e as ações bombando. E quanta gente colocou muito dinheiro, quando a ação estava crescendo, de repente a ação virou pó. Notícias que chegam, e elas chegam constantemente. E eu não estou falando de notícias individuais, tipo, teu pai está com câncer, tua mãe sofreu um acidente. Não estou falando de notícias individuais, estou falando de notícias coletivas, notícias da nação, notícias do planeta. Elas encontram pessoas que se apavoram e ficam aterrorizados, mas elas também encontram baixinhos, arretados, cheios do poder de Deus e que encaram os seus gigantes. Por quê? Porque sabem que
Deus está no controle e também sabe que eles não vão lutar na força que eles possuem, mas na força do nosso Deus. Então, quando a gente entra num embate contra algum gigante, a gente sempre tem uma notícia. Eu entrei no Banco Santander ainda quando era Banespa, no ano de 2004. Banespa é um banco estatal de São Paulo, que o Banco Santander comprou, um banco muito, muito grande. E aí então, logo no primeiro ano que eu entrei, na virada de ano, o banco virou Santander Banespa. Começou a junção. Aí depois, passou um pouquinho de tempo, virou só Santander. Aí passou um pouquinho de tempo, o Banco Santander comprou o ABN AMRO, que é o Banco Real, e começou a fazer a fusão. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque todo final de ano, a notícia na Rádio Peão era: esse ano vai ter corte à pesca. Esse ano, aqui ó, o facão vai rodar. Aí você estava trabalhando com boa performance, mas o meu coração estava meio blocado. Aí o chefe falava: queria que você viesse na minha sala sexta-feira à tarde, 4 horas. Pegou, já era, minha cabeça. Tinha uns neguinhos, pegava atestado, fugia, fazia visita. Não, sexta não passa. Por quê? Porque a notícia era ouvida. E dependendo de como estava o seu coração, você entrava na guerra ou você fugia da guerra. Quantas pessoas, seja por qualquer uma dessas condições que eu já contei para você, elas se amedrontaram num tanto que ficaram ansiosas, passaram mal, tiveram inclusive problemas físicos, taquicardia, ansiedade, dor no corpo, enxaqueca, estresse, ao extremo por causa de uma notícia. A notícia então que vinha todo dia de manhã à tarde era: quem vai me encarar? Quem vai me enfrentar? 3 metros de altura, guerreiro desde que nasceu, com todo aquele peso, talvez uma voz forte, né? E o povo se dividiu. Aí chega Davi. Eu fiquei pensando o porquê Davi estava em outra frequência. Quero falar alguns minutos sobre isso. Ele não estava todo dia ouvindo, ele não estava dormindo naquele ambiente, então ele não estava com aquele peso. Mas o porquê de fato ele estava num outro momento? Eu quero argumentar aqui algumas coisas com você. A primeira coisa que eu penso é que a sua história, e que ele vai contar depois ali para o rei Saul, de matar urso, de matar leão, a sua história fazia ele ter uma autoridade e ele saber quem ele é. Então, ao matar um urso, ao matar um leão, ali na calada da noite, tirar uma ovelha do seu pastoreio da boca daquele animal, talvez ele já soubesse que aquilo não era por causa da sua capacidade humana, mas ele já sabia que havia um poder sobre ele. Então, quando ele ouve, passa por um filtro mental da sua história, das suas vitórias, enquanto no secreto. Uma segunda coisa que eu pensei é que Davi era um adorador. Em alguns momentos da Bíblia dizem que ele era um tangedor, que o seu instrumento era a harpa. Então ele tangia a harpa e era de uma qualidade técnica absurda, mas mais do que isso, ele sabia que havia unção quando ele adorava. Tanto que em outro momento ele é convidado pelo rei Saul, que está atormentado por um espírito, e ele é convidado pelos servos de Saul a tocar para o rei, porque quando ele tocava, o ambiente ficava leve, a presença do Senhor era manifesta, e aquele demônio que o rei tinha dentro dele se acalmava. Então, segunda coisa, eu penso que ele sabia que ele tinha uma vida de adoração. E quem tem uma vida de adoração, não adora só quando as coisas estão boas. Não adora só quando está tudo fluindo. Adora porque tem uma vida de adoração. Não é circunstancial. E aquele homem, ele sabia que na sua adoração no secreto, ele movia os céus. Ele era um adorador. Ele não era um murmurador. Ele não era um crítico. Ele não era um questionador. Ele era um adorador por essência. Tem um glória a Deus aí? Alguém já assistiu um documentário que está de grátis
no YouTube que chama Do Rio até o Mar. É que pode estar em inglês, The River, sei lá, você precisa. Ninguém convido você a assistir. É sobre o ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Fez um ano agora. No pleno dia de Yom Kippur, o dia do perdão, eles atacam ali na faixa de Gaza. Tem cenas e depoimentos tremendos, vale muito a pena a gente assistir. E por que eu estou falando isso? Porque eu anotei uma fala de um dos israelenses, uma pessoa muito culta. Ele diz assim: no Oriente Médio, se alguém não tem medo de você, você deve ter medo dele. Achei interessante essa frase. Porque na cultura ocidental, a gente não tem esse tipo de guerra como a que tem lá. Uma guerra que é geográfica, uma guerra que é política, mas uma guerra que é espiritual, ela é religiosa. Quem nasce no Oriente Médio, seja em Israel, no Egito, Líbano, Síria, Arábia Saudita, Irã, quem nasce num lugar como esse, já nasce com um sentimento de batalha diferente, distinto. Então, se esse cara agora, no ano de 2024, disse isso, imagina na época de Davi e Golias. Então, Davi certamente sabia disso dentro de si. Se alguém não tem medo de você, você deve ter medo dele. Então, quando ele vem encarar, ele deve estar pensando, mais ou menos, se eu tiver medo dele, eu já perdi a batalha, mas eu não tenho medo dele. É ele que vai começar a ter medo de mim. E aí então, não a sua autoconfiança, mas a sua confiança em Deus faz um filtro no seu ouvido, a ponto de, ao ouvir a mesma coisa que o exército e o rei, desce para o seu coração de uma forma distinta. Desce para o seu coração como se eu quero, me segura, que eu vou, me segura. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. Mas eu não quero ficar aqui levantando pontos para a gente tentar argumentar. Eu quero falar de um único ponto que eu sinto ser a chave na vida e no coração de Davi para ter ouvido aquela rechaçação, acho que é assim que fala, aquele desafio, aquela desonra ao Senhor e ter continuado firme no seu propósito. E o que eu acho que Davi tinha, e muitos de nós também temos, e os que não têm, a gente vai orar por isso hoje, é esperança. Esperança. A palavra esperança é uma palavra muito ampla, ela tem contextos diversos. Eu vou pedir 4 minutos do seu tempo, prometo que depois desse videozinho a gente encerra no máximo mais 5, 10 minutos. Mas eu achei um vídeo explicativo muito valioso. Eu quero que você assista comigo. Você pode ficar agitado, animado ou inseguro. A maioria conhece a experiência, que chamamos de esperança, um estado de expectativa saudável para os seres humanos. E é um conceito muito importante na Bíblia. Existem palavras para esperança nas antigas línguas bíblicas, todas fascinantes. No Antigo Testamento há 2 palavras hebraicas para a esperança. A primeira é Yahal, que significa esperar. Na história da Arca de Noé, até as águas baixarem, Noé teve que ir Yahal por semanas. Outra palavra hebraica é Kavá, que também é esperar. Ela tem relação com a palavra Kav, que significa cordão. Quando puxa um cabo com força, você produz um estado de tensão até soltar. Isso é cavar, a sensação de tensão e expectativa para que alguma coisa aconteça. O profeta Isaías apresenta Deus como um agricultor que planta vinhas e cavar por uvas boas. E o profeta Miqueias fala de agricultores que cavar e Yahal para que o orvalho da manhã regue a terra. No hebraico bíblico, esperança tem a ver com espera ou expectativa. Mas esperar pelo quê? No período dos profetas de Israel, enquanto a nação se autodestruía, Isaías disse: hoje o Senhor está escondendo seu rosto de Israel.
Então irei cavar por ele. A esperança que Isaías tinha em dias difíceis era a esperança no próprio Deus. Você encontra essa esperança por todo o livro dos Salmos, onde essas palavras aparecem mais de 40 vezes. Em quase todos os casos, as pessoas esperam por Deus, como no Salmo 130, onde o poeta clama: eu cavar pelo Senhor, que Israel lhe arrama no Senhor, porque Ele é leal e vai redimir Israel dos seus pecados. A esperança bíblica se baseia numa pessoa. Isso é diferente de otimismo. Otimismo é escolher ver em qualquer situação como circunstâncias podem resultar da melhor forma. Mas a esperança bíblica não olha as circunstâncias. Na Bíblia, quem tem esperança reconhece não ter evidências que as coisas vão melhorar, mas tem esperança mesmo assim. Como o profeta Oséias, que vivia um tempo difícil, quando Israel era oprimido por impérios inimigos. Ele escolheu a esperança ao dizer que Deus transformaria o vale de desgraça em porta de esperança. Como quando Israel saiu da terra do Egito. Deus surpreendeu seu povo com redenção nos dias do Êxodo e Ele poderia fazer outra vez. Então, a fidelidade de Deus no passado motiva a esperança para o futuro. Você olha para frente olhando para trás, confiando somente no caráter de Deus. Como diz o poeta do Salmo 39, agora, Senhor, por quem mais posso cavar? Tu és Mene Yahal. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus cultivaram um hábito de esperança parecido. Eles acreditavam que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus era a resposta de Deus à escravidão, ao mal e à morte. O túmulo vazio abriu uma nova porta de esperança e usaram a palavra grega eupis para descrever essa expectativa. O apóstolo Pedro disse que a ressurreição de Jesus abriu uma esperança viva de que as pessoas podem renascer como seres humanos novos e diferentes. Mais de uma vez o apóstolo Paulo disse: as boas novas de Jesus anunciam o eupis da glória. Em ambos os casos, esse eupis é baseado numa pessoa, o Jesus ressurreto que venceu a morte. E a esperança não era só para os seres humanos. Os apóstolos acreditavam que a ressurreição de Jesus era uma amostra do que Deus tinha planejado para todo o universo. Nas palavras de Paulo, há uma esperança de que a criação será liberta da escravidão da corrupção quando os filhos de Deus forem glorificados. A esperança cristã é usada, pois acredita que a humanidade e o universo serão resgatados do mal e da morte. Para alguns isso é loucura, e talvez seja, mas a esperança bíblica não é otimismo baseado em chances, é uma escolha de esperar que Deus proporcione um futuro tão surpreendente quanto um homem crucificado ressuscitando dos mortos. A esperança cristã olha para trás, para o Jesus ressurreto, para então olhar para frente. E então nós esperamos, e isso é o que as palavras bíblicas para esse esperança bíblica não é otimismo. Esperança bíblica não é olhar para as circunstâncias e acreditar que mesmo que elas sejam difíceis, a gente talvez consiga lidar com aquilo. Esperança bíblica não é assim. Você consegue dedilhar, ou talvez até tocar a canção Esperança do Diante do Trono? Quando estou só, eu choro, parece querer chegar. Eu me lembro, porque era um jovem, quando a Ana Paula Valadão compôs essa canção. E ela compôs essa canção por quê? Porque ela não conseguia engravidar por muitos anos. Está tocando? Quer o refrão só? Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua voz me invade, mas tudo que eu sei, e por aí vai. E eu me lembro que ela compôs essa canção triste. A capa do CD era o som do sertão todo craquelado, sabe como fala, craquelado, e havia como se fosse um mapa do Brasil assim, naquele solo, e tipo uma flor nascendo, uma folha nascendo, alguma coisa assim. Isso para mim foi tão marcante porque anos se passaram e ela engravidou. E o seu filho recebeu o nome de Isaac. Isso para mim foi muito marcante porque parecia
canções, elas entravam na nossa casa, no CD, atrás do outro, no CD, é como se ela fosse conhecida da gente. E a esperança que ela cantou é a esperança que certamente estava no coração de Davi. E o pregador de sábado, ele fez uma analogia interessante que se tornou ainda mais interessante na viagem de moto que eu fiz ontem, voltando de São Paulo. Ele disse que a esperança é como uma curva. Você não sabe o final dela, mas você vai seguindo por ela. E quando você termina a curva, o horizonte não é o mesmo horizonte antes da curva. Isso para mim foi muito interessante. Na verdade, o que aconteceu após aquela curva? O horizonte mudou e a perspectiva também mudou. E quando eu estava viajando, tomei muita chuva, uma viagem muito cansativa. Eu não peguei muitas serras, mas tem alguns lugares que tem. Ali no trecho entre Araguari, Catalão, alguma coisa assim, aqui em Goiás, tem umas curvas legais, uma serra legal. E eu me lembro de entrar nessas curvas e aplicar um pouco daquilo que a gente assiste em alguns cursos de pilotagem de moto. E as pessoas, os especialistas que dão esses cursos, eles falam: você não pode tirar o olho no final da curva, não se distraia no meio da curva, entra com a velocidade constante, entra com a marcha alta, para se você precisar reduzir, você solta o acelerador, o próprio freio motor vai fazer isso, porque se você triscar no freio, se for o traseiro você rapeia, se for o dianteiro você rasga, enfim, e um desses pilotos, um de corrida mais agressivo, ele usou a seguinte terminologia em um dos cursos que eu assisti há um tempo atrás. Ele falou assim: você precisa atacar a curva. Tem tudo a ver com hoje. Se a curva é a esperança de uma virada de horizonte, de uma perspectiva nova, nós precisamos atacar a curva. Davi sabia que Golias não era só um gigante a ser derrotado, era um novo horizonte para ele e para o povo de Israel. Ele estava como se fosse um piloto de motociclismo, chegando numa curva, e ele não poderia se amedrontar ao realizar a curva, porque a moto fica bamba, o carro também, ele fica bamba, você não sabe se está pegando a tangente correta, você precisa se encorajar para essa guerra, você precisa acelerar, entrar na velocidade ideal, você precisa fazer a tangente corretamente, segurar bem o volante. Alguns vídeos de Ayrton Senna, eles mostram para a gente exatamente isso. Não dá para fugir de uma curva, nós precisamos atacar uma curva. E se dentro do contexto de hoje a curva é uma nova perspectiva, é a esperança de algo novo amanhã, nós não podemos fugir dos gigantes que estão diante de nós. E quando ouvimos a declaração pública a respeito daquilo que está acontecendo, nós precisamos ser ou Saul e povo, ou ser como Davi e filtrar um filtro de autoridade, um filtro de adoração e um filtro de esperança para as notícias que chegam a nosso respeito. O povo de Israel enfrentou muitas notícias ruins durante a sua história. A igreja pós-Jesus e ressurreição enfrentou notícias tristes todos os dias. Você imagina o burburinho nas casas onde os cristãos se encontravam quando Estevão foi apedrejado? Você imagina isso? Estevão, um dos nossos, diácono, cheio do Espírito Santo, acabou de morrer apedrejado. Você imagina a notícia? Você é o próximo. Se você sair, você vai ser morto. Olha, a irmã X foi colocada lá no poste, foi queimada para iluminar. Essas eram as notícias que chegavam. E o que nos alimentava? A esperança de um horizonte novo, a esperança de uma mudança. Por isso que quando Jesus, ele fala que voltaria para nos buscar, aquela volta que ainda não aconteceu, já faz 2000 anos, ela também precisa ser a nossa esperança diária, de que um dia tudo isso
se você permanecer fazendo a curva, uma curva que parece que não acaba nunca mais, mas ela vai gerar uma perspectiva nova. Foi assim para Davi e foi assim para o povo de Israel. Deixa eu te falar mais uma última coisa, prometo que vou terminar. Quando você vence uma batalha da dimensão desta, e você sabe se você está enfrentando uma batalha dessa magnitude, isso não vai mudar somente a sua perspectiva, mas vai mudar a perspectiva das pessoas que estão ao seu redor. Não muda só a sua história, porque Davi foi ovacionado, Davi teve o seu nome, viralizou o vídeo de Davi matando gigantes, viralizou, foi top, mas não foi só ele que colheu os frutos. O povo de Israel viveu um tempo novo. Os filisteus, eles se anularam após a vitória de Davi contra Golias. A cabeça de Golias ela era conduzida para ser mostrada, por causa que Davi a decepou e carregava e guardava. Vai ter uma hora na história, lá no futuro, que essa cabeça está guardada no lugar. Eu quero te dizer então que uma vitória dessa magnitude, ela não vai transformar só a sua realidade agora, ela vai transformar a realidade da família, da igreja, quem dirá da cidade onde você está, do seu ambiente de trabalho inteiro, só porque você ouviu a mesma notícia de todos, mas você não ficou apavorado, aterrorizado. Você sabia em quem confiava, porque a sua esperança não era um conjunto de circunstâncias boas, um otimismo novo. A sua esperança era uma pessoa. Amém? Feche seus olhos. Nessa noite, você, como todas as próximas quintas-feiras, você, eu, quem estiver aqui presente, quem estiver online, precisa fazer a seguinte pergunta para os seus inimigos: e aí, você vai encarar? Falta de emprego, e aí, você vai encarar? Notícia ruim, dizendo que eu vou quebrar, você vai encarar? E aí, relacionamento difícil, solteirice, e aí, você vai encarar? Você vai encarar o meu Deus, o tamanho do meu Deus, o tamanho da minha fé? É como se hoje você estivesse então sendo colocado mais uma vez ali, acareando o seu gigante, antes de entrar no octógono da vida mais uma vez. Eu quero que você limpe os seus ouvidos espirituais agora. Faça essa oração. Senhor, limpe os ouvidos espirituais de cada um de nós aqui. Ouvidos que muitas vezes, ao ouvirmos notícias, ao vermos realidades, deixamos tudo isso penetrar no nosso coração e a nossa frequência com o céu se perde. A gente fica perdido, amedrontado, como Saul e os irmãos de Davi e todo o povo de Israel ficou. Nós queremos a frequência de Davi, nós queremos a frequência do céu, nós queremos a frequência de continuar acreditando, mesmo que as impossibilidades aumentem. Senhor, é ministerialmente, é profissionalmente, é de forma relacional. Senhor, cada um de nós tem um gigante difícil de enfrentar, mas a nossa oração hoje, olhando no olho desse gigante, e você vai continuar encarando? Você não viu o tamanho do meu Deus? Eu podia estar chorando, mas eu estou adorando. Eu podia estar fugindo, mas eu estou encarando. Eu comecei a curva e uma hora o horizonte vai mudar. Quando eu completar essa curva com perseverança, com muita fé, com esperança, ali a chuva vai ter passado, ali o horizonte ficou diferente, a perspectiva mudou. Então, gigante, você vai continuar encarando. Aqui há quem tem resiliência, porque eu não luto na minha força, eu luto na força do meu Deus. É assim que nós hoje começamos a encarar o nosso gigante, não Golias propriamente dito, mas as situações da nossa vida que já tentaram nos destruir, antes mesmo de travarmos a guerra. Senhor, levanta aqui homens e mulheres como Davi, homens e mulheres adoradores, homens e mulheres que não olham para a circunstância, homens e mulheres que se enchem dessa esperança, não a esperança que vem da espera, não a esperança
hoje ser derramada sobre nós. Por isso, levanta Davi aqui, levanta Davi durante essas próximas quintas-feiras, que ao mergulharmos nesse texto em cada casa, o teu Espírito Santo começa a nos ministrar, mas mais do que ministrar, começa a gerar uma força que é além do entendimento humano, uma força que não vem da nossa capacidade, uma força que é unção derramada sobre nós, que é a capacitação do céu, uma força que é a graça do Senhor se manifestando, a graça que não é apenas recebemos mais do que mereceríamos, não, a graça que é poder sobre a nossa fraqueza, a graça que é manifestação do alto sobre as áreas que não temos capacitação. Então derrama da esperança, da graça, do poder. Senhor, faz-nos adoradores independente das circunstâncias, e como Davi, encarando o nosso gigante na força do Senhor. Se você puder, fica de pé no seu lugar, vamos adorar com uma canção. Nós já estamos terminando, mas continue nessa atmosfera de adoração, continue crendo, ataque a curva com velocidade, encaixa aí na moto, encaixa aí no volante e entra com firmeza. Não passa reto não, encara, ataque a curva, porque depois da curva o Senhor vai se manifestar. Aleluia, vai fazer sentido. Quando terminar essa história vai fazer sentido. Quando ali na frente você olhar para trás, você vai ver que fez sentido.